Bolsonaro estava certo? O que os novos documentos faz e obriga o mundo a discutir novamente sobre a suposta farsa das vacinas. Hoje, aqui no Na Real, nós iremos falar sobre o caso do médico Anthony Fauci, que está sendo uma discussão louca aí na internet depois dos novos documentos que estão sendo discutidos ali nos Estados Unidos. Então, fica aqui comigo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, que é de suma importância a sua inscrição. A pergunta que fica é: a narrativa mudou? Anthony Fauci e os novos documentos obrigam o mundo a rever a narrativa da pandemia? Qual a sua opinião? Coloca aqui nos comentários a respeito disso. 5 anos depois, 5 anos se passaram da grande pandemia mundial que afetou milhares e milhares de famílias, de pessoas. Tantas vidas perdidas no meio dessa pandemia. Uma pergunta voltou ao centro do debate mundial na internet e em vários lugares das mídias sociais. A história que nos contaram continua a mesma ou ela começou a mudar? O que você acha a respeito desta questão? Quando surgem novos documentos, novas investigações e novos depoimentos, uma sociedade madura revisa os fatos ou apenas protege uma narrativa que já foi escolhida há muito tempo por viés ideológico. O que você acha a respeito disso? Mas vamos lá, vamos aos fatos do caso Fauci. Anthony Fauci, né? Foi um dos principais responsáveis pela resposta sanitária dos Estados Unidos durante a pandemia. Em 2026, voltou ao centro do debate político em audiências e investigações. Em parte do depoimento, invocou a 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, direito constitucional que permite não responder perguntas potencialmente incriminadoras. Agora, até onde eu estava vendo, aí parece que ele não quis responder a 111 perguntas que foram feitas ali para ele. Não sei se atualizou até o presente momento, mas até onde eu vi, 111 perguntas feitas, a qual ele se recusou responder. Tá? Parlamentares republicanos afirmam que novos documentos justificam investigações. Anthony Fauci, ele nega irregularidades. Mas existe uma questão aqui que o meu objetivo não é condenar o Anthony Fauci, tá? Até porque as autoridades competentes já estão fazendo isso e eles vão fazer da forma que for devido. O meu ponto aqui é trazer esse fato e trazer à luz da filosofia, da teologia e como uma liberdade de expressão, como cidadão que tem essa liberdade de expressão, poder aqui discutir com vocês a respeito deste caso. Você pode deixar o seu comentário aí para que nós possamos trocar essas figurinhas, digamos assim, tá bom? O meu objetivo aqui é perguntar o que esses acontecimentos realmente acabam impactando e significando na nossa sociedade. Agora, precisamos recordar de algo, tá? Antes do Biden, né, deixar ali a presidência ali dos Estados Unidos, ele já deixou como se fosse um decreto de anistia, já anistiou o Anthony Fauci. Mas como anistiar uma pessoa que nem mesmo foi condenada? Fica a questão, entende? Fica o ponto de interrogação para entender como que o Biden, né, já estava prevendo que poderia estourar algo, né, em 2026 a respeito da pandemia, a respeito da coronavírus, das vacinas. Entende? Será que é uma narrativa que foi construída politicamente
será? Nesse exato momento, assim como eu, milhares e milhares de pessoas estão com pontos de interrogação, tentando entender. Nós queremos respostas, porque houveram vítimas fatais, pessoas morreram. Foi algo sério. O mundo todo estava envolto dessa grande pandemia mundial. Bilhões e bilhões de pessoas do mundo afora morreram. Entende? Então, sim, nós queremos respostas. Nós exigimos respostas. Nós temos sede de justiça. Entende? Agora, aqui no âmbito nacional, no Brasil, né? Vai entrar aqui Jair Messias Bolsonaro, que enfrentou essa pandemia estando, né, na presidência aqui do Brasil. Bolsonaro, primeiramente, ele defendeu publicamente o uso de hidróxido de cloroquina e a ivermectina, tá? Durante a pandemia. Bolsonaro questionou a rapidez do desenvolvimento das vacinas e pediu transparência sobre eficácia e efeitos adversos. Bolsonaro criticou o lockdown e argumentou que eles causariam graves impactos econômicos e sociais. Essas posições receberam críticas de parte da comunidade científica, da imprensa e de opositores políticos, taxando ele até de genocida. Isso mesmo que você está ouvindo e eu preciso falar aqui. Vamos refrescar agora a memória desses brasileiros que apontaram o dedo e chamaram e taxaram o Bolsonaro de genocida? E agora, com esses documentos, com essas novas evidências a respeito da responsabilidade de Anthony Fauci diante da pandemia, dos protocolos que foram feitos durante a pandemia, durante o lockdown, o impacto que isso causou na economia, no meio, né, no social, pessoas que não tiveram a oportunidade de enterrar o seu ente querido, porque não podia abrir a tampa do caixão. Gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo? 5 anos se passaram. Algumas dessas discussões precisam ser revisitadas, sim ou com certeza. Entende? Olha só o que o filósofo da ciência, Karl Popper, ele dizia: a ciência não é construída sobre certezas absolutas. Ela avança quando hipóteses são confrontadas por novas evidências. Na verdadeira ciência, olha só, na verdadeira ciência, nenhuma pergunta deveria ser proibida. Então, sim, assim como eu, milhares e milhares de pessoas no mundo afora estão questionando, cheios de pontos de interrogação, querendo entender o que de fato aconteceu. E quem for responsável, que pague por suas consequências. Entende? Thomas Kuhn, ele dizia o seguinte sobre mudanças de paradigma: grandes consensos científicos podem ser revisados quando surgem novas evidências. Agora, olha só o que a sociologia vai dizer. A pandemia revelou algo muito grande. Não apenas um vírus, mas uma disputa pela confiança. Quem definia a narrativa? Governos, especialistas, imprensa, rede social ou a própria população? E aí? Quem agora, né, que estava com a narrativa em mãos, o poder da narrativa, agora eu te pergunto, quem vai se responsabilizar por tudo o que aconteceu na pandemia? Quem é o genocida agora, nesse caso? E agora? O que a grande mídia vai dizer? E agora? O que os órgãos, né, que estavam na linha de frente vão dizer a respeito disso? Porque perguntas é o que não falta agora.
A imprensa apenas informou ou também ajudou a construir essas narrativas? E aí? Entende? Qual foi o papel da imprensa no período ali da pandemia? Apenas criticar o Bolsonaro por questões de viés ideológicos? Era isso? Qual o seu posicionamento agora, imprensa brasileira, a respeito desses novos fatos que estão sendo escancarados para o mundo todo ver? Provérbios 18:17 diz o seguinte: o primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que outro venha e o questione. A sabedoria bíblica incentiva prudência, gente. Escuta e disposição para examinar diferentes perspectivas antes de concluir. Entendeu? Independente de viés ideológico, nós estamos falando aqui sobre milhares e milhares de vidas perdidas na pandemia. Deixa o seu viés ideológico de lado agora e se coloque no lugar. Usa aquela frase, né? Aquela palavrinha que estava até esses dias atrás em evidência na moda. Usa a sua empatia agora, deixa o seu viés ideológico de lado e começa a questionar o que as grandes narrativas, o poder da narrativa fez aqui, principalmente no Brasil. Quem é que vai se responsabilizar agora? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A busca pela verdade exige humildade e coragem para revisar convicções. Porque você tinha as suas convicções lá na pandemia, e agora, diante desses novos fatos, diante desses novos documentos, quais são as suas convicções agora? Narrativas podem mudar, os fatos precisam ser examinados. Questionar não é negar a ciência, é participar do próprio processo científico. A ciência cresce quando aceita perguntas difíceis. Entende? Se eu trazer uma pergunta difícil aqui, a ciência precisa examinar e precisa ir a fundo para poder trazer uma resposta que possa fundamentar a essa pergunta difícil. Entendeu? Toda sociedade democrática precisa ser capaz de revisar o passado. Esse episódio aqui, gente, ele não pede para que você concorde comigo. Entende? Não pede para que você condene ou que você acaba, como eu posso dizer, não condenando, mas também não defendendo o Anthony Fauci. Sabe por quê? Porque ainda está em discussão. E quanto mais vão mais fundo nos fatos, aparecem mais questões aí. Com certeza, de hoje para os próximos dias ou meses, quem sabe, vamos descobrir muito mais coisas, questões que poderia ser feito de outra forma no meio do colapso da pandemia. Entendeu? Aqui a questão não é estar do lado do Anthony Fauci, não é estar do lado do Bolsonaro, não é isso. É estar do lado do ser humano, da humanidade. Vidas se foram. Eu perdi familiares nessa pandemia. E eu tenho certeza que você que está me assistindo agora, talvez também tenha perdido um ente querido nessa pandemia. Agora passou. 5 anos, 6 anos se passaram. Não é mais possível trazer os nossos entes queridos. Mas a sede de justiça permanece, gente. Não só da minha parte, mas da parte de milhares e milhares de pessoas que perderam pessoas queridas. Entende? Nós estamos diante de um mundo, de uma sociedade que busca sede de justiça. Nós queremos que, de fato,
o responsável que acabou cometendo protocolos que mais atrapalhou do que ajudou seja responsabilizado. Somente isso. Entende? Esse episódio aqui é um convite a você, assim como eu, possa refletir, possa examinar os fatos de acordo com o que for tendo os desdobramentos aí nessa tribuna, né, que está sendo realizado ali nos Estados Unidos. Entende? Não conteúdo condenatório ao Anthony Fauci. Se ele for o responsável, que ele pague por aquilo que ele mesmo trouxe como consequência, né? Porque quem planta, colhe. É a causa, né? Causa e efeito, né? Entende, gente? Vamos respirar fundo, né? Porque é o que nos cabe nesse momento. É necessário examinar os fatos, ouvir as perspectivas e ter coragem de mudar de opinião. Ter humildade, bater no peito e ter humildade para reconhecer que talvez a sua narrativa lá na pandemia acabou, infelizmente, atrapalhando mais do que ajudado mais no processo do lockdown e de todas as outras questões da vacina. Entende? Pessoas condenando o outro porque a pessoa não queria se vacinar, porque estava com medo de se vacinar. Pessoas que foram obrigadas a se vacinar. E agora nós estamos vendo aí os frutos. Pessoas morrendo de mal súbitos assim, que não tem nem explicação. E aí? E agora? Pessoas que começaram a ter comorbidades que não tinha antes. Entende? Quem é que vai ser responsável agora? Cadê a sua narrativa, o seu viés ideológico agora? Que nós possamos ser humanos. Seja humano. Pelo menos uma vez na vida. Eu fico por aqui no Na Real Além da Manchete com Silas Fernandes. Curta, comente, compartilhe e manda para todos aqueles que, assim como eu, têm sede de justiça. Até a próxima.